Seja muito bem-vindo ao Pode Chegar RS. Estamos começando mais uma entrevista hoje falando de saúde, mas antes, né, a gente tem que agradecer a nossa equipe de parceiros que fazem parte aí do Pode Chegar. Primeiramente, agradecer a i5 Filmes. i5 Filmes, esse estúdio maravilhoso ao qual nós estamos, essa imagem maravilhosa a qual você está acompanhando aí. Os melhores do Rio Grande do Sul aí, com toda certeza. Também agradecer gigantescamente o querido Márcio da Dom Apio Pizzaria. Daqui a pouco a gente vai ter um momento aí de janta, né? As pizzas que a nossa convidada, inclusive, já fez o pedido dela. E também tem a nossa querida Ariane, né? Ah, querida Ariane Tomazoni Fotos. Obrigado por lembrar, ainda bem que é parente, não dá, né? para esquecer, né? Mas eu sempre esqueço, né? Bora lá, então. Vamos lá, vamos apresentar quem está aqui hoje? Por favor. Eu que faço. Querida Renata Mariani, doutora Renata Mariani. Doutora! Para buscar essa intimidade, vamos te chamar de Rei, então, pode ser? Chamar de Rei, com certeza. Ou doutora, não, né? Muito formal, né? Doutora. Um prazer estar aqui, conversando com essa dupla aqui maravilhosa. Isso aí. Opa, obrigado. Muito obrigado, Rê. Não vamos acreditar no que ela falou, né? Enfim, detalhes. Então, a doutora Renata... por baixo para falar isso, a doutora Renata Mariani, então, ela está aí para conversar com a gente. A gente vai falar especificamente sobre essa questão de demonização, quer dizer... Harmonização. Harmonização facial. Desarmonização. Harmonização e também a desarmonização facial. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se apresente. Quem é a Renata Mariani? Eu sou biomédica, formada há 9 anos e trabalho com harmonização há todo esse tempo. Então, desde que eu me formei, eu só trabalho com estética facial. Há 9 anos isso? 9 anos. Caramba, então tem muita história para contar. Já passou algum rostinho por você. Já fui direto para a estética, que é a minha paixão, sempre foi. E já passei por bons procedimentos aí, por muita coisa. Boas situações. Eu acho que a gente vai ter bastante história, né? Para comentar a respeito disso. JP, perguntinha aí. Todo mundo está falando, né? A gente tem visto nos noticiários, enfim, as harmonizações que às vezes também soam como desarmonização, né? O que tu me diz, doutora? A gente tem um exemplo bem recente, que é do Estênio Garcia, né? Ele, com seus 91 anos, tentou deixar um rosto mais jovial, né? E parece que não ficou legal. Eu acho. Ele gostou. Ele gostou. Ele amou, né? Ele gostou. Ele falou que ele gostou bastante. Ele dizia em uma entrevista que ele queria voltar a ser ator, ter uma cara mais jovial. Mas ele virou bastante o quê? Meme, né? Muito. Eu acho que nas últimas semanas a gente tem visto muito sobre ele, né? E aí, de fato, gerou uma pequena confusão sobre isso, do que realmente é harmonizar e do que não é. O que aconteceu ali com ele foi o que a gente chama de pillow face, que é quando a gente tem um excesso de produto, né? Quando a gente usa produto em demasia e numa quantidade muito grande. E aí o rosto fica inchado, fica rechonchudo, fica da forma que vocês estão vendo aí. Não é o habitual. Mas isso tem como reverter? Tem. Com certeza. Até porque o procedimento, o produto utilizado foi o ácido hialurônico, pelo que a gente sabe, né? Isso. Então o ácido ele é perfeitamente reversível em qualquer situação. Mesmo que a gente pode tirar na hora, pode tirar depois de 1 ano, 2, a gente consegue estar removendo ele. Então, se for ácido hialurônico, a gente consegue reverter sem problema nenhum. A gente só não consegue reverter o que for PMMA, que daí é uma outra situação, é um outro produto que não é absorvível. Mas ácido hialurônico a gente consegue tranquilamente reverter. As pessoas mais de idade, né, procuram bastante, te procuram bastante para fazer isso? Bastante, mas a minha linha de tratamento hoje é voltada para os bioestimuladores de colágeno. Então, o meu público ele não busca uma face como essa. Ele busca algo mais natural, mais sutil. Então, o maior medo, eu acho, de todo mundo que procura a harmonização hoje no meu consultório é manter as próprias características, é se olhar no espelho e se reconhecer.
Perfeito. né? E se enxergar e não se transformar em alguém que não é. Então, é mais ou menos por aí. Não, tem alguns procedimentos, por exemplo, uma pessoa que tem pouco queixo, por exemplo, quer aumentar o queixo. Aí já é um caso de proporção facial, né? Isso, mas daí existe todo um estudo a ser feito referente a isso, Referente né? a isso, da quantidade de produto, de quanto a gente vai colocar, da região que a gente vai colocar, né? Então a gente estuda para a gente poder colocar na região que realmente merece, né? Ter esse aumento, enfim. Eu lembro de uma atriz, o Paulinho acho que vai conseguir achar aí. Aqui, o JP precisa, ó. A Solange. Tem que fazer botox. Tem que fazer botox aí, JP. Como é que é o nome dela? Solange. Ela tem 60 anos, a Solange Frazão. Frazão, eu acho. Frazão. Se o Paulinho puder colocar na tela aí. Ela tem 60 anos e ela. Nossa, ela tem Muito bonita. um corpo E um rosto. um rosto jovial, Proporcional. proporcional. É. Né? A gente, eu acho que Olha todo aqui mundo na busca imagem. manter. A gente quer parecer mais jovem, sim, mas assim, alguém que tem 60 anos não quer ficar com um rostinho de 20. Certo. A ideia não é essa. Aí que tá. Tem gente que quer. Mas é raro. É bem raro acontecer isso. Pelo menos o meu público não Sim. é esse, né? O que me procura é. Olha que linda. Ela tá Olha muito que bonita. linda. É. Caramba. 60 anos. Mas o que é isso, tá? Isso é um acompanhamento e um cuidado preventivo. Certo. Não é Sim. como o Estênio, que de uma hora Perfeito. para outra colocou produto ali com 90 anos e nunca tinha feito nada antes. Então, isso a gente vê que é alguém que está cuidando da pele há muitos anos, que é a ideia que a gente sempre bate, né? Cuidar na prevenção. Isso, fazer um acompanhamento. Fazer um acompanhamento. Se tu começa Legal. a cuidar do teu rosto com 20, 30 anos, tu vai chegar lá nos teus 60 e vai parecer natural, né? Tu não vai estar preenchida da noite para o dia. Perfeito. Então, a gente sempre busca essa questão do preventivo. Mas hoje as pessoas não procuram as clínicas para ficar mais natural, doutora? Mais natural. A ideia é essa. A ideia é essa? É, naturalidade. Tá, mas a questão da naturalidade seria mais expressões, porque, vamos lá, é fato, né? A gente vai envelhecendo, a pele vai esticando, a gente vai... A pele vai caindo. Vai caindo, aliás, perdão, e vai ficando mais expressões, o chamado pé de galinha, né? Que eu tenho, enfim, as expressões. Muita gente fica com a testa muito enrugada. Até depois nós vamos Por exemplo, doutora. Né? por exemplo, descontinho JP. aqui. Um descontinho aqui. Nessa a gente testa aqui, negocia. acho que vai uma tonelada de botox. Esse painel de LED 12 aqui. seringas. É, exato. Mas nós vamos combinar Depois a depois. gente vê. Continua, desculpa te interromper. Não, a questão das bolsas, né? Coisa que eu tenho, não foca em mim. Aí joga uma foca. Esquece. A questão das Não, bolsas, mas tu não tem etc. bolsa. Bolsa não. É que. Quem tem que ter bolsa é eu para aguentar ele. Mas continuando. Não é bolsa daí, é o. É outra baita coisa, saco. né? É o saco, não a bolsa. Mas engloba. E digo mesmo também, mas enfim, né? Discussão de relacionamento não é o momento, né? Deixa pra Né? depois. Deixa pra depois. Então, seria mais essa ideia, né? Tá buscando uma. Voltar a ser quem era, algo Isso, nessa linha. Exatamente. Exatamente. Elas me pedem assim, doutora, eu quero ficar natural. Eu não quero me olhar no espelho e ver alguém que não me representa. Então, elas têm muito medo com relação a isso, justamente em função da mídia, né? Perfeito. Porque realmente a gente vê muita coisa que deixa Sim. esse rosto transformado. Então, realmente, eu acho que o maior medo que tange a harmonização facial hoje é o exagero. Com certeza, com toda certeza. Cara. Tem inclusive um filtro, se eu não me, acho que é do TikTok, que, cara, deixa... Nossa, modifica demais, Mas no preenche próprio- lábio e tudo. No próprio Insta tem muitos filtros, né? Isso. E aí o povo tá gostando tanto que às vezes elas chegam e ai, doutora, aqui, ó, quero ficar assim com essa boca, com esse nariz, sabe? E é verdade. Graças a Deus que tem E ninguém filtro mais, pra gente tirar foto, e né? ninguém Porque mais faz vídeo ou foto sem filtro, né? Hoje É em dia. verdade. É muito raro. Isso é verdade. muito É raro. muito raro. sabe a única Até os coisa- homens estão fazendo. Exato. Eu faço, né? Né? Não, Até os os homens estão homens. fazendo, não é mais exclusividade das mulheres. Eu faço também. Cara, o único filtro que eu uso, que uma coisa que me incomoda, até uma pergunta que eu quero te fazer sobre a possibilidade, eu tive muita espinha na minha adolescência. Então eu tenho o rosto Cicatriz de bastante acne. marcado. Existe procedimento
não para preencher, para aumentar nada, apenas para alisar a Para pele. amenizar, É. existem alguns procedimentos, sim. Aí a gente Tá. não entra muito na linha de injetáveis, como é o que eu trabalho, mas existem procedimentos que a gente vai conseguir dar uma melhorada Sim. nessa pele. Tá. E, por exemplo, não dá para dizer antigamente, mas uma vez isso era trabalhado especificamente com uma dermatologista. Né? Tem alguma implicância, de uma certa forma, com o teu trabalho e os dermatologistas? Ou não? Existe uma união dentro disso? Eu posso dizer que eu sofri muito preconceito quando eu comecei há 9 anos atrás, pelos médicos, né? E muitos dos meus colegas vão te falar a mesma coisa. Mas hoje em dia, graças a Deus, não acontece. Nós, biomédicos, a gente conquistou um espaço muito importante dentro da estética. Então, eu tenho muitos pacientes e muitas pessoas que me relatam que preferem fazer com um biomédico do que com um médico. E acontece isso. Então, assim, hoje a gente trabalha mais focado na parte da estética. O médico, o dermatologista, ele vai trabalhar mais na linha de patologia, na linha de doença, tu entende? Não que ele não possa fazer algo estético. Claro. Logicamente pode. Mas a nossa área já não é voltado para doença, e sim somente para a parte estética. No caso, então, o dermato ele abrange mais coisas. Isso. E vocês, com a biomedicina nessa questão, é uma coisa mais concentrada Na estética. na estética. Isso. Entendi. Tanto que a gente atende só pacientes que estejam perfeitamente bem com a sua saúde, que não estejam passando por nenhum problema de saúde, ou problema inflamatório, infeccioso, nem nada Sim. disso. Então, a gente trata o paciente na estética quando ele está 100% bem de saúde. Ah, ótimo. Isso é como é que chama? Um pré-requisito. Um pré-requisito. Para Isso. poder fazer o tratamento estético. Tem muita gestante que me mandou mensagem também, até aproveitando aqui, né? Mas Isso, boa. gestante não pode fazer nenhum tratamento estético. Gestante tem que Por quê? gerar o filho ali, naquele momento. Porque não é indicado, a gente preconiza que não. Na amamentação já está sendo liberado por alguns médicos, a gente troca sempre uma ideia com o médico da paciente, mas na gestação não. Não tem nenhum estudo, né, científico que nos mostre que possa ser feito em gestante, então a nossa ideia é que não seja feito nada. Então, o gestante, no momento, tem que gerar o filho ali e depois, sim, a gente consegue estar fazendo alguma coisa. Doutora, pode-se dizer que o boom da harmonização facial foi pós-Covid? Que o pessoal ficou em quarentena? Não, acho que foi com a Gretchen. Hein? O pessoal ficou na quarentena. O pessoal começou a se olhar mais no espelho. Com toda certeza, eu vou te falar que... Pois é, eu estava lendo sobre isso e eu acho que tem lógica. Os 2 anos da pandemia foram os anos que eu mais atendi pacientes novos, né? E eu acho que justamente por isso o povo estava em casa, estava se olhando, fazendo reunião online, trabalhando home office, e aí se olhava, né? Certo. E aí se enxergava. Ah, entendi. Questão do vídeo e isso tal. aí. Então, eu acredito que sim. E eu converso com muitas colegas da mesma área e elas tiveram a mesma visão nesse período aí de pandemia. Foi um boom, com certeza. Cara, eu particularmente na pandemia, trabalhando na área comercial, quando tinha reuniões, é quando eu fazia a barba e arrumava o cabelo. Tá explicado, né? Porque senão era Nada. boné, Bermuda ali. pijamão e já era, meu. Barbão, porque daí tu não precisa ficar. Eu nessa questão estética, eu relaxei bastante durante a pandemia. A gente teve as duas fases, né? Teve esse público que relaxou, que não estava mais saindo, que não estava se cuidando, que não estava se olhando, né? Que não gastava nem no cartão de crédito, que elas me diziam, não, a gente não está fazendo nada, não estou saindo de casa. Sim. Mas também teve o público que não foi tão afetado na parte financeira. E aí não podia viajar, não podia sair, não podia gastar o seu dinheiro, né? E aí acabava indo harmonizar o rosto. Aconteceu muito isso. Então tem lógica, então, Tem né? lógica, com toda certeza, tem lógica. Legal. Tá, essa questão que tu comentou ali das gestantes, ok, tá. Mas existe uma faixa etária para iniciar o procedimento? Idade? Idade, Não, eu costumo dizer que não existe idade, sim necessidade.
né? Então, quando a gente vê que é necessário fazer, que precisa ser feito, ou como forma de prevenção, ou como forma de correção, aí a gente já começa os tratamentos. Óbvio que eu tenho meninas que às vezes vêm com os pais que são menores de idade, né? Exato, é isso que eu queria te perguntar. Mas assim, o meu público é raro. As minhas pacientes, eu tenho um público de 40 anos, 30 para cima, sabe? Então, essas pacientes que são mais novinhas são raras, mas às vezes vêm, e aí, claro, a gente pede a autorização dos pais, e se houver necessidade, como, por exemplo, uma olheira, que é uma questão genética, né? Ah, não, ok. A gente não aí vai fazer um botox numa paciente de 18 anos, 17 anos. A ideia não é essa. É aí que tá, porque assim, ó, essa precocidade que acontece, né, com o nosso adolescente hoje, eles começam a se enxergar feios com, às vezes, 15, 16 anos, né? Mas é a fase, né? Pois é. Só que daí, ai, não, eu quero mudar. Cara, pô, espera, né? Eu acho que é muito do profissional, né? A gente tem que ter um bom senso. É aconselhável, não, né? Não, eu não. Tanto que não são raros os casos que acontecem dessa forma. Mas tem meninas, meninos, inclusive. Meninos, não, de ambos os sexos. Ambos os sexos. Meninos, inclusive amigos meus que mexeram no nariz com 17, 18 anos. Tá, mas o corpo não está ainda em processo de crescimento. Eu sugiro sempre aguardar, né, pelo menos maioridade para a pessoa decidir, enfim, se quer ou não fazer, porque e principalmente quando a gente vai para uma cirurgia plástica, que normalmente não tem volta, né? A harmonização a gente consegue reverter. Aí que tá. Mas uma cirurgia plástica não, né? Então eu sugiro dar uma esperadinha, enfim, e pensar, né, com mais prudência se é necessário ou não. Certo. E a questão do exagero, vamos falar sobre isso também, que eu acho que é importante. Isso. E aí eu tenho aquelas pacientes, sim, que buscam mais e mais e mais e mais, né? E vem que com a boca daquele tamanho. Já aconteceu de eu dizer, não vou fazer, vai para casa, não, na próxima a gente coloca. Mas quando você faz no exato momento, ele fica inchadinho. Ele fica inchado, é normal do procedimento ele ficar inchado. Mas depois... Mas tem o exagero, tem, mas são poucas também. Cara, eu te confesso que eu conheço meninas que fizeram, que eram lindas e... Não ficaram horríveis. Né? Mas aí que tá. A questão do excesso. E esse excesso, eu acho digamos, tá? A menina foi lá, o rapaz, enfim, a pessoa foi lá e fez e acabou exagerando, ficou... Quanto tempo essa pessoa tem para reverter? Ácido hialurônico a qualquer momento. Não tem um prazo. Não tem... Pode tirar, no outro dia eu posso tirar. Que legal. No mesmo dia, na mesma hora eu posso tirar. E daqui a 10 anos? Normalmente o ácido hialurônico ele não vai ter essa duração toda, infelizmente, tá? Tá, então qual que é o período? Né? A gente gostaria que tivesse, né? Como é que vão viver também, né? Os médicos, né? O ácido hialurônico ele tem uma duração que hoje também fica um pouco difícil a gente dizer quanto tempo. Sim, hoje a gente não tem mais. Depende do organismo, Depende muito. A gente tem uma janela ampla. Eu tenho paciente que dura 3 meses, uma toxina botulínica, e eu tenho paciente que dura 10 meses. Nossa. E é o mesmo produto, e é a mesma diluição, e é a mesma quantidade. O que vai, né, diferenciar é o organismo. É o organismo, é o tipo da pele, é a idade dessa pele. Num caso de rugas, por exemplo, vai ser quão forte for esse músculo, quanta mímica essa paciente faz. Então, por isso que a gente precisa conversar sempre numa avaliação para a gente poder entender. Não existe. 6 meses, botox. Para mim, pode durar. O meu dura 6, eu tenho paciente que dura 10, tem paciente que dura 3. Então, é muito relativo então hoje. Precisa, obrigatoriamente, dar continuidade no tratamento e manutenção. Doutora, e as pessoas procuram você para fazer a desarmonização, para tirar... não gostei. Procedimentos que não foram bem sucedidos. Eu não quero mais. Eu quero voltar a ter meu rosto natural. Todo mundo procura, como você falou, um rosto natural. Temos exemplos do Lucas Luco, cantor. Que ele removeu. Sim. Cara, ele ficou com um rosto muito mais natural, jovial, né, mais suave. Acontece contigo? Acontece. Mas com lábios. Lábios, sim. De algum procedimento mal sucedido, que não ficou como o paciente gosta, elas me procuram bastante pra gente remover, mas depois querem fazer de novo, tá? Não, mas aí refaz. Nunca aconteceu de me chamarem, de quererem tirar algo ali e não colocar mais. Normalmente elas querem remover, mas querem que eu faça de novo. Mas
Se você é a mestra... Pô, vamos fazer, né? Vamos colocar aqui do jeito que tem que ser, bem bonitinho, né? Para ver como eu sou leigo no assunto, eu não sabia dessa questão da manutenção. Manutenção. Eu achava que fazia uma vez, pronto. Tá resolvido. Ah, tá bom. Tá eu aí, achei aí que fosse... os profissionais vão fosse... viver como, cara? Exato, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Como assim? Pô. Então existe um produto que deixa permanente. Em 6 meses tem que renovar os 4 mil ali, cara. Pois é, né? Enfim. Caramba. Olha só, essa manutenção também, ela não vai ser sempre a mesma, né? A gente começou usando uma quantidade X, no outro ano pode ser que eu não precise fazer isso, eu uso só metade. Então isso também vai depender daquilo que o paciente busca, né? De como ele vai se sentir nesse tempo com o produto, enfim, uma série de fatores aí. Então, não é sempre que vai estar, mas eu tenho que fazer sempre. Claro, se você nunca mais fizer, o produto vai embora, né? Sim. Então, assim, não que você precise estar fazendo. Se você quiser manter o mesmo resultado, aí a gente vai ter que entrar numa manutenção, com certeza. E dói para fazer? Então, essa é uma pergunta que é bem Bom, relativa. agulhas, eu tô indo por ti, doutora Rê. Então, Tô indo por ti, né? Se eu for fazer depois... A maioria dos nossos procedimentos... Se você me disser que procedimentos- dói, eu não vou. A maioria dos nossos procedimentos tem anestesia. Ah, tem anestesia? Agora eu vou. Então, o que Tá, vai mas é doer... anestesia com agulha O que vai também. doer é a anestesia, entendeu? Não é o procedimento. É que vai tomar anestesia dentista. dói vai um tomar um pouquinho. alprazolam ali, vai Dói dormir. um Isso aí é papo de dentista. Ah, não, só vai doer anestesia. É aquela agulha do tamanho de um... Né? Só vai doer na enfia da Mas é super tranquilo. agulha lá no Super tranquilo. céu da boca. Não precisa ter medo. É. Não, porque a agulha do dentista, né? Mas aí é Caramba, diferente. cara. Não, ali já é... Pô, Não, velho, mas aí a gente troço já não trabalha assustador. nessa linha. Não, Fiquem tranquilos. Mas eu pedi se dói porque tem muita gente. Poxa, Muita gente com medo. será que dói? Né? Será que... Não, é que tu vê o procedimento, tu tem Eu muitos faço vídeos questão, mostrando eu o faço questão procedimento. de mostrar o procedimento mesmo, né? Do meu paciente pleno, sem esboçar nada, enfim. E aí todo mundo pede, tá, mas Isso como que não tá depois da sentindo dor? anestesia, né? E o Depois da anestesia. e o resultado, depois da ele é anestesia. imediato? Para alguns procedimentos, sim, como o ácido hialurônico do nosso querido estênio aí, é na hora, o resultado na hora. A toxina leva em torno de 15 dias para fazer efeito, que é o Botox, né? Mas o restante, a maioria, a gente consegue resultado na hora. Segundo o Bruno, da dupla com o Marrone está desinchando faz 3 meses. Ele fez um processo oral, né? E não foi o ácido hialurônico, Que ele nem fez? o Botox, é álcool, né? Ah, foi o álcool. Aí o álcool leva um Aí tempo é maior. outro processo. Principalmente se a gente mantém, né? Utilizando ele, aí fica mais difícil da gente Eu desinchar. ainda não entrei nesse processo, então eu tô tranquilo do inchaço, por enquanto não, ao menos. E doutora, também, a aplicação de Botox, ela... Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, e a senhorita está aqui, pode me responder se for fato ou se não for fato, enfim. Que o Botox ele ajuda na prevenção da dor da enxaqueca, é isso? Sim, ele pode ser usado como Botox terapêutico, né? Então pode ser utilizado, Olha. sim, também para isso. Com toda certeza. Tá, mas onde que seria essa aplicação? No couro cabeludo? É próximo dessa região aqui, assim, que a gente coloca. Que interessante Região isso. temporal. Interessantíssimo. Região temporal ajuda bastante. Caramba, isso ajuda é algo... bastante. Bom, Para bruxismo também, né? Para o paciente que tem aquela... sim. A gente também faz para a parte de bruxismo. Eu tive, inclusive, alguns problemas dentários por causa do bruxismo. Eu tenho... Nossa, tive problemas de retração de gengiva. E tu usa placa para dormir? Não. Nunca fez a placa? Eu cheguei a fazer, não é a minha linha aqui, né? Sim, porque sim. eu não sou Cheguei dentista, até a fazer, mas eu também tenho bruxismo e uso a placa e é Cara, interessante estar utilizando. Porque, nossa senhora, eu tive problemas, Graves. principalmente com a questão de retração da gengiva, que fica muito sensível e tudo mais, bastante. né? E eu ainda tenho, e eu não sabia disso. Tem que fazer a placa e tem que fazer o Botox para aliviar essa tensão no músculo ali. Sim. Que é o músculo do masseter.
que é esse músculo aqui, que aí tu vai fazer menos tensão quando estiver dormindo. Inclusive, esse meu músculo ele é bem desenvolvido. Quem tem bruxismo tem esse músculo bem pronunciado. Eu acho que É. você tomou bastante Tabef quando era pequeno. Também. Não, eu sou de uma geração que tapa na cara era mato, né? Oi. Havaianas. Mas foi nas duas? Porque tá parecido ali, né? Não, era assim, ó. Pá, pá. Meio de um lado e meio de outro. Não. Já gostei da doutora. Não, família italiana, Vou fazer né? amanhã o procedimento. Só com essa. Só porque me deu na cara agora, né? Era nas duas. Não, mas vamos falar sobre isso. O teu lado de cá, o teu lado direito, ele é mais pronunciado do que o teu lado esquerdo. Tá, mas aí que tal? E isso é normal, porque nós Isso. somos assimétricos. Tá, mas assim, ó, é até algo que a gente no futuro vai trazer a respeito. Eu sofri uma lesão de plexo, né? Onde eu tive uma questão muscular De do meu todo o lado teu lado esquerdo. Todo o meu lado esquerdo. Sim. Inclusive, no início da recuperação, aqui o meu olho era caído, entendeu? Então tive toda uma não sei se de flacidez ou uma... Sim, e a questão muscular desse Enfim, lado, desse lado ela é todo, diferente do outro lado. E daí, então, com o tempo ali, com os tratamentos e tudo, foi normalizando. Mas ainda, fazem 23 anos de acidente, ainda eu tenho uma diferença de velocidade, tanto de pupila quanto do olho. Do olho. Né? Quanto a mesma... Da força ali muscular, Da né? força muscular, Isso aí. exato. E da quantidade de tecido de pele também. A gente vê que tem uma menor quantidade de tecido e de pele desse lado do que do outro. Isso é uma coisa legal que a harmonização nos ajuda. A gente consegue equilibra. equilibrando isso. Então, esse equilíbrio é bem importante também. E a gente pode usar ao nosso favor na harmonização. Ela está querendo me vender o serviço Com dela, está certeza. querendo que eu vá lá. Claro que sim. Claro que sim. Eu te falei que até o final de hoje tu ia sair com outra visão Eu da vou ter que harmonização. vou ter que vender meu Celta para arrumar minha cara. Cara, não, o problema é que se eu for fazer uma consulta e levar a minha esposa junto, ferrou, esquece a minha consulta, quem vai querer Quem vai fazer querer tudo ela. Já é ela. E ela tá me Te seguindo amo, já, amor, tá? mas ele tá te seguindo? Ela tá me seguindo já. Se ferrou. Medo. E agora? Cara. Agora eu fiquei, né? Onde é que a gente estava? Agora me perdi. Bradesco, Banco do Brasil, né? Sicredi. Estamos chegando que é? aí. Isso. Aumenta o E limite queremos do cartão. vocês aqui Aumenta também, o limite né? aí do Black. Isso aí. Gente, que loucura. Do Black. Quem dera um Black. JP. Nós tivemos... Dá para colocar mais imagens aí. Nós temos o Zac Efron, é isso? Um cara que é ator. Que eu achava, inclusive, ele mais bonito antes. Opa, Opa. isso está diferente, esse Zac. Aí foi quando ele fez Luzes. Aí foi quando Nossa ele querida fez. Gretchen. Nossa querida Gretchen. Que, na verdade, a Gretchen foi Paulinho. meio que um ponto de partida. Onde abriu as portas, né? Isso, pra gente abriu as conhecer um portas pouquinho sobre mais. essa questão. E há quem diga que foi muito excesso. Né? Agora vamos falar da Gretchen, depois nós pegamos o Zac. Há quem diga que foi excesso da tá. parte dela, né? A Gretchen, ela tem um porém ali que diferencia todos eles, que é o PMMA, que é um produto que não é absorvível, que é algo que se usava há muito tempo lá atrás. Existem alguns médicos, nós biomédicos não podemos trabalhar com esse produto. Por quê? Certo. Porque não é da nossa legislação, enfim, tem... É um procedimento É um mais procedimento, invasivo, talvez? tem coisas que a gente não pode estar trabalhando, e isso quem indica é o nosso conselho, né? Sim. Então, e aí foi feito esse procedimento nela há muitos anos atrás, que é um procedimento que ele não é absorvível como o ácido hialurônico, ou seja, ele não sai. Ele não é reversível? Ele é reversível somente com cirurgia. Meu Deus. E antigamente, eu ainda recebo algumas pacientes na faixa dos 60 anos, 50, 60, que têm esse material. Não em toda a face, mas na lábios principalmente, bigode chinês, olheira. Então, assim, acontece. Só que qual que é o maior problema aí? Como a gente não pode remover, o ácido ele foi colocado em cima desse produto. E a gente, né, pelo que a gente estuda hoje em dia,
A gente entende que o ácido hialurônico, e está em muitos artigos científicos aí, não é compatível com esse produto que tem nela. Então, assim, pode ser que não aconteça nada. Sim. Mas pode ser que tenha alguma inflamação ali, alguma inflamação cruzada, né? Que identifique esse produto que está sendo colocado novo, como o ácido hialurônico, e aquele que já está ali dê uma reação e querer expulsar o ácido hialurônico para fora. Então, aí pode dar um problema bem grande aí. Então, não é indicado a gente fazer em paciente que tem o metacrilato, como a Gretchen, por exemplo. E existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa ser alérgica também Ao ácido? hialurônico? Existe, mas te digo que assim, eu nunca, em 9 anos, nunca atendi ninguém Sim. que fosse alérgico ao ácido hialurônico. E existe um teste que é feito anteriormente ou aplicou, essa pessoa é alérgica, agora Normalmente tem a que gente remover? faz uma anamnese bem grande, a gente conversa muito antes com o nosso Claro. paciente, né? Claro que tem aquele paciente, raros vão desenvolver algo alérgico, mas aí a gente já na hora a gente já vê, né, que aconteceu e a gente já consegue reverter essa alergia ali na hora. Então o profissional ele tem que ter essa expertise de saber reverter no momento que aconteceu aquela situação ali. Isso é bem importante. A questão da identificação também durante o procedimento. Exatamente. Né? Não somente disso, dos outros riscos que a gente tem, né? Que são vários. Que Quais são? o nosso maior risco, além da descaracterização, né, facial, é um risco de obstrução do fluxo sanguíneo. E, se o profissional não tiver essa visão na hora, pode evoluir para conhecimento, pode evoluir para um caso de necrose, que é a morte do tecido, né? Em alguns casos, até cegueira pode acontecer em algumas regiões. Então, existem regiões de alto risco. Tudo tem risco, tá? Sim. Tudo tem risco. A gente tem que saber o que a gente está fazendo e a gente tem que saber reverter se caso algum problema acontecer. Ninguém está livre de intercorrência, eu sempre falo. Só não tem intercorrência quem não faz. Então, alguma intercorrência ao longo da vida a gente vai ter. Certo. Mas a gente tem que saber... A gente tem que ter conhecimento para a gente saber o nosso limite, até onde a gente pode chegar e saber reverter em caso de algum problema que vier acontecer. Tem um caso que até vou pedir para o Paulinho procurar agora, que é o Naldo. O Naldo. Ele teve necrosado. Ele teve o nariz necrosado. Foi um boom aí também. Ele foi fazer o quê? Uma rinomodelação? Rinomodelação. Então, a rinomodelação é diferente da rinoplastia. A rinoplastia, quem faz é o cirurgião, é o médico, né? Cirurgião plástico. E cirurgião plástico, que é uma plástica, né? Uma cirurgia plástica. A rinomodelação, a gente trabalha só com ácido hialurônico. Então, a gente consegue... Essa partezinha aqui, doutora... Consegue resolver. Vai ficar lindo, hein? Vai ficar top? Dá para fazer... No meu caso, é ósseo, né? Dá para fazer... Exatamente. A gente tem que saber quando a gente... Tem casos que são cirúrgicos, tá? E tem casos que a gente consegue fazer com a harmonização facial. O que aconteceu ali no Naldo, tá? A primeira coisa e o erro mais grave que a gente nunca pode cometer é trabalhar com agulha, né? A gente pode trabalhar com a agulha e com a cânula. A cânula é um dispositivo seguro. Isso é recente? Isso faz uns meses já que aconteceu. Já faz um ano por aí. E eu vi o vídeo do Naldo, tá? Eu vi o vídeo do profissional fazendo no Naldo e ele foi imprudente, né? Na hora de estar utilizando uma agulha para fazer um procedimento de nariz que é totalmente contraindicado. Então, o nariz é uma região de risco? Eu, agora, faz poucos anos aí que me sinto segura em estar fazendo nariz, porque realmente é uma região de alto risco. Mas a gente pode minimizar esses riscos aí utilizando a cânula, como por exemplo. Cânula, o que... A cânula é um dispositivo por onde sai o ácido hialurônico. Só que ele não perfura, ela não tem ponta, ela é romba, diferente da agulha. Então, quando a gente trabalha com ela, a gente consegue trabalhar lá embaixo da pele, nível dérmico e tal, e aí a nossa chance de ter qualquer problema ali, de perfurar uma artéria, uma veia, um vaso, é bem menor. Já teve o caso de um paciente assim entrar e alguma coisa engraçada assim, entrar no consultório e dizer, pô, quero mudar aqui, ali, ou sair muito feliz, ou sair que não era aquilo que ela queria. Caso engraçado, deixa eu pensar agora. Tá, não, uma situação, por exemplo, assim, de arrependimento.
Também. Já teve alguma situação de arrependimento? Existe um problema, tá? Não, Que mas muitas, eu não assim, ó, quero mais. existe um grande Uma problema. Rony que acordou e teve uma crise de pânico. Quem é você? Tem uma coisa chamada marido, tá? Que quando as mulheres, algumas, né, chegam em casa Eu ouvi e olham, né, e em vez de eles... Quando tem muitos maridos que, claro, gostam e sempre elogiam as suas mulheres e dão força para quando elas vão, né, querer ficar mais bonita, enfim. Mas tem alguns que não, né? E aí, esse é um problema. Eu tive um caso de uma paciente há muitos anos atrás, que ela foi fazer lábio e super insegura. Já era uma paciente que a gente já via que ela estava insegura. Ela tinha vontade, mas tinha insegurança ali. E quando ela chegou em casa, o marido não gostou. Aí ela... E aí ela ficou mais insegura ainda, Coitada. ficou mais triste ainda. E aí ela... Se ela já era insegura Exatamente. pelo fato de um relacionamento meio tóxico, Aí né? que tá, acontece muito isso. justamente o que... Na verdade, ali não é o problema são outros, né? Vem lá Exato, atrás já. Mas exato. isso ali já Porque foi algo... vamos lá. A mulher quer fazer uma surpresa pro homem é uma coisa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que eles deveriam ter conversado antes a respeito. Muitas mulheres nem perguntam ou nem comentam. Aí que tá. Hoje aí mesmo eu que tá. estava fazendo um preenchimento, eu perguntei, né? Porque ela nunca tinha feito primeira vez e tal. Então, quando a gente trabalha com uma paciente nova que nunca preencheu, a gente tem que ter todo um cuidado diferenciado, né? Principalmente no lábio. Que tu sabe que vai inchar, que tu vai ficar inchada por uma semana. Então, tu tem que, né, conversar diferente com esse paciente. É uma quantidade, Diferente de né? uma paciente que já é minha de anos e que já sabe como que vai ficar. Sim. Então, e aí eu perguntei, e o teu marido, né? Falou pra ele, ela falou, não, nem contei nada. Ela falou assim. Então, mas ia chegar enfaixado? Ia chegar beiçuda. Ia chegar beiçuda. Aí eu digo, o marimbondo? Acontece. E eu vou falar que a maioria Tirar um das melzinho pacientes, ali, a maioria, elas não falam. Não falam? Não. Ou aproveito quando o marido vai viajar. Cara, eu acho tão lindo, cara. mas sabe? Aquele eu lado. acho- Sei lá, tem não, né? Sou obrigado a concordar, né? Mas eu acho que é legal, Eu acho lindo. que é possível, Acho sexy. mas eu acho que Nada exagerado. questão nada exagerado. Aí a gente exato. vai preconizar sempre isso. O natural, o bom senso de cada paciente, exato. de cada profissional, e a gente não pode partir pro exagero. Eu acho Exatamente, que sim. e isso é fundamental. Mas isso é uma coisa... Mas eu acho que também, você, mulher que quer fazer, cara, conversa com o teu marido. É verdade. Né? Eu acho que é o mínimo. Você, homem que quer fazer, conversa com a sua mulher. Porque, vou fazer uma surpresa e, de repente, aquele é o ponto que, que existe na relação dos dois. De repente, ela acha que tem o lábio pequeno, mas o cara é apaixonado pelo lábio pequeno dela. Mas se ela quer mudar o lábio. Exatamente. Tá, mas daí tu quer surpreender alguém tirando algo que a pessoa gosta, é uma surpresa negativa. Boa de uma conversa. Eu acho que sim. Por isso, eu acho que a conversa resolve básica, já. Resolve muita coisa, evita muita coisa. Perfeito. E aí, nesse caso, ela voltou e aí ela quis remover, a gente conversou, enfim, o lábio dela estava muito lindo. Tava lindo mesmo. Sim. E aí ela esperou mais uns dias, enfim, depois ela foi acostumando. Mas eu vi que naquele momento, para ela, era importante essa negativa do marido com relação a isso, sabe? Então é isso. Mas foi um caso que... Pensa no JP de tentativa de emoção. Mas eu vou fazer, doutora, não vou fazer botox, claro, na boca, né? Não é botox que fala? O lábio é lábio, ácido hialurônico. Ácido Perdão, hialurônico. gente, eu sou leigo. Na boca. Ácido. Ácido. Tá. Mas eu vou fazer aqui. Tá, deixa o preenchimento é o ácido hialurônico. É o ácido né? hialurônico. E Isso. o botox é a questão de expressão. De rugas de expressão, exatamente. Tipo, JP, é o botox, a gente tem que fazer nele ali. É o botox. E no nariz é o ácido hialurônico. Fazer uma rino ali, a gente consegue melhorar bastante. Quanto que eu vou gastar, doutora? A gente conversa depois. Isso é um detalhe. 48 vezes. Tá. Mas eu acho que o importante, voltando nessas questões que tu comentou das pessoas, dos excessos e etc. e tal, e dos riscos, né? Eu acho que é muito importante falar para essa galera que está assistindo a gente, procurar um
profissional. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Não é... Perfeitamente. eu vi um curso e eu sei fazer. Não, Que, infelizmente, está acontecendo muito isso, né? Tem muitos profissionais que não Pode falar. estão aptos para fazer Perfeito. injetáveis. exato. E o povo divulga e faz. Então, assim, realmente, eu sempre falo para as minhas pacientes muito isso. Vocês precisam conhecer o profissional que vocês vão escolher. É o rosto de vocês, né? Justamente. Então, assim, não é porque o fulano é mais barato que eu vou lá, tá? Mas ele pode fazer, ele é apto para estar fazendo. Porque hoje em dia, muita profissão liberou aí. É um ou barato diz que que custa liberou. caro, né? Muitas vezes acontece isso. Então, Eu vejo importante. bastante odontólogos na Os linha, dentistas, tá? Eu vou aqui... na linha de... Eu preciso puxar a brasa para os dentistas, porque, ao meu ver, os dentistas são os que mais têm conhecimento sobre face. De todos os outros Verdade. profissionais, tá? Nós, biomédicos, dos próprios médicos, tá? Então, assim, existe um preconceito que eu vejo com dentistas com relação à Existe. harmonização. Pra Por caramba. quê? Porque quando acontece algum problema, a mídia vai em cima de quem? Dos dentistas. Então, Sim. e isso aconteceu com a gente lá atrás também, no início, né? Faz muito tempo que a gente está nessa área. Então, agora meio que eu falo assim, hoje eu não sofro mais preconceito. Graças a Deus, eu tenho muito médico, inclusive, que me indica para os pacientes. Sim. Então, isso é algo super positivo que eu consegui adquirir ao longo desse tempo também. Principalmente numa cidade que tem uma visão totalmente diferente com relação a isso. Perfeito. Qual o Né? conselho que você dá para a pessoa que quer fazer uma harmonização facial? Primeiro, a pessoa diz, eu quero fazer. Qual que é o conselho assim, que tu dá? O profissional procurar? Que rumo tomar? Eu acho que a escolha do profissional ela tem que estar muito relacionada com o acompanhamento desse profissional. Eu tenho pacientes meus que me acompanham há 2 anos, né, para ver sobre procedimento, enfim. Então, assim, procurem o conselho de classe desse profissional. Vejam se de fato esse profissional é formado, porque muita gente não é nem formada. Aí que e tá. está Esse é divulgando. o risco maior é isso. Não é nem formado. Então, assim, o próprio conselho não vai fazer nada sobre isso, né? Porque se ele não está cadastrado no conselho, se ele não tem formação, o nosso conselho não vai fazer nada sobre isso. Então, procurem saber se esse profissional é realmente formado. Acompanhem por um tempo e vejam se de fato ele é confiável. E, principalmente, se a forma como ele trabalha é como a pessoa gostaria de estar sendo atendida, entende? Porque é Exato. perfil, né? Exato. É perfil. Olha o material, A gente tem que se querendo ou não, é um identificar produto. com aquela pessoa de alguma forma, porque não adianta tu vir no meu consultório e me mostrar um lábio de uma outra pessoa, que não é um lábio que eu faço. Sim. Sim, Né? justamente. De tantos que eu faço, tem, né? Então, assim, então tu tem que se identificar com aquela pessoa de fato e confiar. Eu acho que esse é o principal. Tá, a gente falou bastante sobre face, né? Sobre a tua especialização. Hoje eu pelo sou que especialista em entendi, harmonização. Eu trabalho só com Facial. harmonização facial. Facial. Tá. Facial. E a Apesar questão- de poder fazer corporal também, né? Tá, e a questão corporal? Como que funciona isso? Estou precisando de uma lipo, doutor. Essa não é comigo. mas não Essa a parte lipo. não é Me comigo. indica Não a para lipo. o Esse médico. tipo, esse tipo de material, esse tipo de produto utilizado, o ácido hialurônico e o... PMMA. Isso. Tá, e sobre o PMMA. porque assim, ó, pela pesquisa, pelas coisas que eu busquei, que eu vi, existe uma divergência muito grande nos profissionais que trabalham com harmonização facial, nessa questão do ácido hialurônico e o Botox. Existe algumas pessoas não concordam com o PMMA, com o preenchimento corpóreo, né? Hoje em dia está sendo bastante usado em glúteo, né? Mas existem outras partes do corpo que a galera está utilizando também. O que tu acha a respeito disso? Eu não faria em mim. Tá. Quando Ok. eu falo que eu não faria algo em mim, eu não indico para ninguém. Mais ou menos dessa forma, tá? Certo. Eu acho que fica muito bonito quando a gente olha, assim, e tem muitos médicos que fazem essa parte do PMMA em região de glúteo, enfim. Mas eu, Renata, pelo que eu conheço, pelo que eu estudo, eu não faria. Por quê? Porque eu acho que esse produto ele pode dar um grande problema. Lembra o caso da Andressa Urach?
Vocês lembram disso? Que ela teve uma infecção por PMMA um tempo atrás, teve que remover o produto, quase necrosou. Não, mas não. Que ela teve só uma que... baita de uma infecção. Ela teve Exato. uma baita de uma infecção. Ela não veio... Foi essa que veio a falecer? Não posterior? Não. Teve... Não. Andressa Não, é Lack. que teve... Não. Ela tá bem viva, ela tá bem viva, ela tá bem Não, viva. teve viva. uma menina que Ela fez... tá numa igreja ali, numa gruta ali. Enfim, teve uma menina que fez... Agora, ela saiu da igreja, ela tá fazendo outra coisa? Mas ela tá na igreja, é uma outra igreja. Olha, Agora ela tá rezando na gruta. Entendi. Que Olha horror, ali, tira ó. isso aí. Agora ela tá rezando na gruta. Na gruta. Gente, eu acho assim, ó. Não, mas só reformulando. Teve Olha só. Teve isso uma aqui. menina que fez um procedimento que falaram que foi PMMA e tudo mais, e ela depois veio a fazer um vídeo explicando que não, que foi usado silicone industrial, também tem e isso, tudo né? mais. Que existe, pelo que eu vi, existe nem contra nem a favor, eu não entendo, não sei, não posso falar, tá? Mas existe muitas pessoas que pegam uma situação e colocam a culpa no outro produto Sim, que não foi utilizado. Que não foi naquele. Isso pode acontecer, né? A minha preocupação é de tu não conseguir remover aquele material e de tu ter algum problema, né? E precisar passar por algo cirúrgico. Então, eu, Renata, não faria. Sim. Assim, eu vejo que muitas pessoas gostam e tem que nunca deu problema. Sim. Como a Gretchen, ela nunca teve nenhum problema com relação a isso na face dela. Tanto que ela usa ácido hialurônico agora em cima, que não é o indicado, né? Mas nunca teve nenhum tipo de problema. Pode-se ter, como pode não ter. Isso vai variar de cada paciente. Eu prefiro não fazer, tu entendeu? Sim. Prefiro não. Entendi. Que tem situações de pessoas fisicamente que às vezes, por mais que malhe, por mais que tente, não consegue. Questão cirúrgica, né? Vai ter não uma questão consegue cirúrgica, o volume que quer, né? E acaba indo para esses procedimentos que também é importante falar que a pessoa precisa procurar um profissional credenciado a isso. E num caso de PMMA, somente médico. Isso. Somente médico está vocês, habilitado. Vocês O nosso conselho, não pode. não, a gente não pode estar colocando isso. Não pode. Porque é algo permanente. Exatamente, que não é possível remoção, Sim. né? A não ser questão cirúrgica, e a gente não entra na parte cirúrgica de forma nenhuma. E é importante, outra coisa também que eu acho legal da gente entender é a expectativa do nosso paciente. Porque, às vezes, a gente não consegue atingir aquela expectativa ou aquilo que ele está buscando. Porque tem algumas questões, como, por exemplo, um nariz, né? Eu quero diminuir de tamanho o meu nariz. Eu não consigo diminuir de tamanho com ácido hialurônico. Eu preciso ir para a cirurgia plástica. Mas eu recebo muita gente. Mas, realmente, é pela falta de conhecimento, né? Certeza. E de entender daquilo que pode ser feito ou não. Um excesso de pele muito grande, eu não vou ter como resolver isso. Tem que cortar. Tem remoção, né? Tem que fazer remoção cirúrgica, então a gente encaminha para o médico. Doutora, e a papada? Eu consigo tirar a papada ou não? A papada é controversa, né? Nós usávamos há um tempo atrás as enzimas, né, que são aplicações ali naquela região. Hoje em dia, eu, Renata, não trabalho mais com a linha de papada. Eu acho que a questão cirúrgica é a mais indicada. Ao meu ponto de vista. Daí é uma questão de pele. Muitas vezes tem excesso de pele, a gente tem que trabalhar com bioestimulador ou remoção da própria gordura mesmo, né? Então a gente indica, eu pelo menos, quando é papada, eu indico para um cirurgião. E as linhas de expressão? De olheiras? Olheira a gente preenche. Preenche. O ácido hialurônico a gente consegue preencher e consegue um resultado muito positivo. E muito duradouro também. Olheira, vou falar aqui. Hoje em dia, eu acho que é o que mais tem questão de duração são as olheiras. Dura bastante tempo. As minhas, por exemplo, fazem mais de 4 anos que eu fiz. Estão ali, plenas. Talvez porque depois disso tu começou a dormir 8 horas por dia. Mas sabe que essa parte... Porque tem relevância, né? Não, a parte de dormir pouco com a profundidade, ela não tem muita relevância. A profundidade a gente vê hoje em dia bebês que já são, né? Que a gente já consegue ver olheira, então é muita questão genética. Então, se a minha olheira está profunda, não é de não dormir, enfim, eu preciso preencher, preciso recolocar produto ali.
Eu vejo. E a questão da cor? Coloração. A coloração que escurece Aí a gente pra tem caramba. a parte vascular, que é quando a gente consegue enxergar aqueles microvasinhos ali, né? E quando a gente tem profundidade, tem muito, muito vasinho ali, também ela consegue ficar mais escura. E tem a parte genética, que é aquela olheira pigmentada, sabe aquela olheira de panda? Isso. Sim. A olheira de panda é um terceiro tipo, então isso é outra coisa. Panda. A tua tá profunda, tem Tá que profunda, preencher, ó. tá profunda. Eu vou fazer aqui Mas é que você análise. tô dormindo pouco, doutor. Muita conta. Muita festa. Não, nem um pouco. Festa nada. Nem um pouco. O que é festa? Nem sei um mais. ambiente onde o pessoal se Nem reúne. sei mais. Hoje, no geral, as pessoas procuram procuram uma estética, enfim. Para qual procedimento assim que você acha que é um mais? O que mais vende hoje? Lábios e bioestimulador de colágeno. Explica para nós o O que que é. é bioestimulador de colágeno? Bioestimulador de colágeno. Hoje, no meu consultório, eu atendo muito mais pacientes para essa finalidade do que do próprio ácido hialurônico. E o que é isso? Por quê? A maioria das minhas pacientes, elas têm flacidez associada. Quando a gente tem flacidez junto, a gente precisa reduzir essa pele, a gente precisa colocar essa pele no lugar de volta. Certo. Se eu colocar muito ácido hialurônico e trabalhar só com ácido, vai acontecer o que aconteceu com o Estênio ali, com o Estênio Garcia. Vai inchar. Então, eu preciso fugir dessa face pillow face que a gente falou antes, né? Então, a ideia nunca é essa. A ideia é a gente tratar, reduzir essa flacidez do meu paciente, e aí a gente vai entrar numa linha de tratamento. Por isso que o meu paciente tem que voltar depois de um tempo para manutenção. E aí, a gente vai pensar em preencher com ácido depois que essa pele já tiver no lugar, já tiver mais retraída. Então, a gente consegue trabalhar muito mais nessa linha de tratamento hoje do que uma harmonização facial da E esse Com tratamento certeza ele é fica bem medicação? mais natural, né? Muito Mas esse natural. tratamento ele é medicação, ele é Nada aplicação? injetável. Tudo injetável. Tudo injetável. Tudo injetável. Com a canulazinha que a gente conversou antes. Tudo injetável. Tudo injetável. Como é que é essa canoazinha, meu Deus? Vou te mostrar. Não. É um dispositivo pequenininho e certo. pela ponta sai o meu produto. E aí ele não perfura, ele não tem ponta, enfim, então ele é super seguro, né? Então ele deixa Ele o é procedimento superficial, vai na superficial. nível na pele. derme, a gente trabalha nível derme, lá Que embaixo. legal. Lá embaixo da pele. E aí, claro, tem vários planos de pele que a gente vai trabalhar dependendo do que a gente busca, né? Então, se eu preciso só estimular colágeno numa linha de tratamento, se eu preciso sustentar a face. Hoje a gente fala muito em desabamento facial. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso rosto vai derretendo, né? E vai parar tudo lá embaixo. Então, as minhas pacientes, elas me buscam mais por isso, para a gente recolocar esse tecido no lugar. E a gente consegue fazer isso através do uso dos bioestimuladores de colágeno. Então, a minha linha de tratamento não é somente com ácido hialurônico, são os bioestimuladores. E o que você acha, doutora Rê? Nós temos um exemplo da Xuxa, que a Xuxa optou por naturalidade, não usar nada e envelhecer. Apesar o Cadu Moliterno fez igual a Xuxa. um procedimento para mas ficar igual pra a ficar Xuxa, igual de a repente, Xuxa, né? porque era fã. Pode acontecer. Mas o que tu Minha acha? opinião, tá? Manda aí. A Xuxa não está natural. É. Não. Ô, Xuxa! Sem dúvida. A Xuxa... não, a Xuxa é aquela. Não, realmente. Cidinho, A né? Xuxa, se tu parar para Eu analisar acho- ela, Não, mas pega- natural não é. Eu porque acho pega que uma ela, outra que ela imagem. com a idade, né? tem uma outra imagem com ela mais... Tem uma mais- outra imagem aí, Paulinho. Só dela, Paulinho. Só dela. Mais judiada? Aquela lá dos anos 80. Não, mentira, pode ser agora. Não, Mas eu vi ela em vídeo esses dias, ela estava fazendo com... Como é que é o nome daquele que faz as entrevistas lá? Esqueci o nome dele, gente. O Bial, Não. O outro lá. Gustavo Prebianca, Mas olha essa Juliano foto. Perim. Opa. Pra Tá, cima. olha ali, tá toda esticada. Aqui. Não tem nada de Mas natural. daí é aí. procedimento, Sério? mas é procedimento cirúrgico, no caso, plástica. Aí A tá gente não esticadinha. sabe, porque ela Aí não tá divulga, esticadinha. né? Sim. Mas tu olhar pra ela assim, ó, tá esticada ali, ó. Então, eu não acho que... Talvez ela venha nessa linha de tratamento há muitos anos.
Pode Que é o que ser. a gente comentou antes. Então, ser. Exato. tu não vê que ela ficou diferente, porque a gente costuma ver ela sempre tem alguma coisa aí diferente, enfim, mas aos nossos olhos não é nada que grite, né? Que de uma hora para outra apareceu esticada. Então eu acho que é isso, muito da prevenção que ela deve fazer porque há ela muitos anos já. permanece com expressões. Exatamente. Mas ali expressões poucas, porque pezinho de galinha ela já devia ter. Acho que tem o quê? 60 anos já? Tá, então eu peguei, Né? eu peguei um mais. exemplo que Né? tá me deixando com fake aqui, Eu né? acho que realmente ela faz uso de algum procedimento. Tá, mas um agora acompanhamento. a sua opinião. O que você acha da pessoa que opta por envelhecer naturalmente? Respeito, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Ao meu ver, o que eu gosto, claro, eu óbvio trabalho com isso, né? Então eu sou a minha vitrine sou eu, né? E inclusive muitas pacientes vêm até mim porque gostam dessa naturalidade. A gente sempre tenta ficar natural, né? Então, a ideia é essa, a minha linha de tratamento é essa. Eu acho que tu tem que fazer aquilo que te deixa feliz, né? Se pratica, nem Gustavo, tu me falou, não quero fazer, eu quero envelhecer assim, ok. Não. Ok. Falando sobre isso, essa questão da Eu pele. acho que a gente pode, hoje em dia, mas eu eu- acho que a o gente que pode me incomoda envelhecer é bem, isso. tu entende? Eu acho que a gente poderia usar uma estratégia e usar a medicina a favor também. Exatamente. né? A estética também Porque tá ali, tem tanta se coisa a hoje gente em fazer dia. um tratamento gradualmente, certinho, daqui 20, 30 anos, a gente vai estar melhor. Vai estar melhor, eu digo não melhor, claro. Vai estar com uma pele linda, um rosto mais jovial e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter mantendo, fazendo esse acompanhamento. E tem que ser também algo que a gente é uma decisão, né? Não adianta a gente chegar lá nos nossos 60, nunca ter cuidado da pele Aí que tá. antes. Chegar Sim. lá Estênio e Garcia, querer com 91 reverter, anos, entendeu? querer esticar vai a cara. acontecer isso aí, vai acontecer isso aí. Então eu acho que tem que ser uma escolha. Eu respeito. Eu acho que principalmente nós mulheres a gente envelhece muito mais rápido que o homem, né? Em função do nosso metabolismo, enfim. A gente se preocupa pouco, né? Na verdade, a mulher tem uma preocupação maior. Mas não é só isso. A questão hormonal, né? Certo. São muitas questões. E aí, quando chega na fase de menopausa, aí sim, né? Negócio queda abaixo, né? Pelo que as minhas pacientes relatam. Enfim, tem uma grande queda hormonal ali. Isso vai refletir muito na nossa pele e em várias funções do nosso metabolismo. Então, eu acho que sim, eu quero me preocupar com isso antecipadamente, né? Para quando eu chegar lá, estar bem comigo e me olhar no espelho e me sentir bem, me sentir feliz, que eu acho que isso é o que mais importa. A autoestima. Hoje em dia, elas vêm querendo melhorar a autoestima, se sentir bem, se sentir feliz. Todo mundo que vem me procura para isso, né? Para sair mais feliz do consultório do que entrou. Então, para você que está vendo aí, já vai na doutora aí, tá? Isso aí, quais são os Já? contatos? Arroba Arroba tem doutora. Tem a clínica. Tem a clínica. Doutora. Na verdade, eu tenho um Instagram, que é um Instagram meu e da clínica, é um só, né? Que é o @doutora.renatamariani. Acho que é isso. Tô vendo aqui, né? Tá. É isso, confirma aí. Doutora, só Confirma. um pouquinho. Pera aí, doutora. Renata. Ah, meu Deus, desculpa aí, gente. E Agora sim. Doutora Renata Mariani. Doutora.Renata Doutora.Renata Mariani. DRA, no caso, Isso né? aí. Doutora abreviada. Isso. Renata Mariani, contato. Contato tá ali, a gente tem o nosso link de tudo pelo acesso, tudo Instagram. pelo Instagram. Tem um link de acesso Tem aqui. o link de acesso, esse link vai te direcionar para algumas coisas. Eu também sou mentora de cursos livres. Ah, tu faz? Tu ministra Eu cursos ministro também. cursos livres também. Então, aí a gente vai ter o nosso contato para isso, para as alunas, né, que quiserem fazer os cursos e para os pacientes que quiserem mais informação e agendar consulta também. Joinville, Santa Catarina, doutora. Atendo Joinville também. Também. Até Eu tô algo que tentando nós migrar estávamos pro comentando. calor, tá? É Eu muito. tô tentando migrar pro Vai calor. pra Floripa, doutor. Também, Sabe também. uma coisa que nós estávamos comentando? Porque quem olha o Instagram da Renata acha que ela, né? Foi uma impressão que eu tive. Nossa, Barcelona, Inclusive- Jesus amado. Inclusive, quando eu fiz contato com ela, eu Viu disse: só? Tu tá Chicúria. em Caxias? Falou Daí isso. ela, sim. Eu disse, não, Porque eu estaria pelo aonde se eu não Instagram, estivesse em Caxias? Não, mas pelo teu Instagram, tu viaja pra Barcelona. caramba. Barcelona. Miami. Carvoeiro, Portugal.
Então, eu sempre Bonitas procuro fotos, estar né? Lindas. me atualizando, né? Então, busco bastante conhecimento. Acho que conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente está sempre aí buscando novidades, porque a estética ela gira muito rápido, né? O que hoje a gente usa, daqui 6 meses, 1 ano, a gente já não está mais usando. Então, eu busco estar sempre em congressos, em cursos de aperfeiçoamento. Inclusive, o mês que vem já vou ir para um outro curso. Que nunca se sabe tudo, né, Renata? Nunca. Eu E acho quanto que mais a gente aprende, mais a gente sabe, a gente vê que a gente não sabe, né? Que a gente precisa aprender mais. Justamente, exatamente. Eu acho que esse pensamento para qualquer profissão, para qualquer atuação é fundamental. Exatamente. Quanto mais tu sabe, mais tu vai precisar aprender. Principalmente quando a gente lida agregar. com riscos, né? Como a gente conversa, como a gente falou antes, tem muito risco aí, então, quando a gente trabalha com isso. Então, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Que a gente está lidando. Então, é importante estar sempre estudando. E tem muitas. A medicina está aí trazendo cada vez mais toxinas, né? Que auxiliam, porque toxinas tu já entende a palavra como algo tóxico. Algo né? tóxico. Só que são toxinas do bem, digamos assim. Que, na verdade, o Botox, né? A gente sabe que Botox é um nome da marca, como se fosse Bombril, né? E palha de aço. Certo. Então, o Botox é a marca. Por muito tempo, a gente não podia nem estar falando do Botox. A gente tinha que se referir a ele como toxina botulínica, né? Então, Botox é a marca. Pois é, mas daí Botox para toxina... Como é que é? Toxina o quê? Toxina botulínica. É o nome, é o nome, né? Do Botox. Do Botox, porque Ok. na verdade é uma toxina, Só né? que fica agressivo. Talvez né? sim, Toxina botulínica? Botulínica. Fica agressivo. Toxina. Botar Que é o nome toxina técnico, né? na minha cara. Tu entende? Então a gente Botox fica mais fica mais leve, suave, fica mais suave. Isso Que aí. chique. Doutora, a pergunta que não quer calar. Você consegue arrumar essa lata aqui? Tá, não. Ela é doutora, não é Ela não faz milagreira. milagre. Porra, cara. Tô brincando. É só pra ter a piada. Bastante homens procuram? Sabe que cresceu muito a procura de homens no consultório. Antes era 90% público feminino. Hoje a gente já está atendendo mais. Os homens estão buscando se cuidar. Eu vou confessar para ti, doutora. Eu tenho um amigo até hoje, claro, e ele fez Botox. E eu acho... Mas foi Botox mesmo, não foi Fez preenchimento. Botox ali Botox. para a linha de expressão. Eu fui de uma ignorância, fui preconceituoso. Tirei Na com época. ele, brinquei com ele e tudo mais. Claro, mas tudo dentro da amizade, né, doutora? Dentro da amizade. E hoje eu me vejo, sabe? Pensando Olha em aí, ó. fazer. Fazer. Tá vendo? Sabe aquela coisa que cuspiu pra cima, cara na cara? Né? É assim, eu tenho muitas mulheres também que falam que não vão fazer, que não quer natural, e depois de um certo tempo chega lá e diz, vou me render, porque realmente eu quero fazer, quero me sentir melhor, mais bonita. Traz resultado mesmo. Traz né? resultado, e a gente se sente mais bonito. Aquilo que eu falei, autoestima. Quem que não quer se sentir bem, se sentir melhor, né? Então, é isso. Então, tem bastante homem que vai, sim, e a procura está cada vez maior. Eu achei mais interessante da minha visão anterior. Não tá? Não tá diferente? Não, eu te falei de que eu ia verdade. mudar de ideia. De verdade, Eu te não. falei. A mudar de ideia já é uma outra questão. Mas você já está pensando um pouquinho diferente. Sem dúvida. Porque a gente sem desmistificando isso fica mais fácil e mais interessante, até mais atrativo para quem busca ou pensa um dia em estar fazendo, né? Cara, tu tinha que ir pro Luciano Huck. Né? Paulinho, como é que é o nome? É Lata Velha, né? Não, mas é verdade. É verdade. Lata velha, putz. Caraca, agora me arrebentou, né? Não, mas Eu vou lá pro Lata Velha. Bem que a amizade é bem forte, né, gente? É tranquilo. Agora até me perdi no que eu ia falar. Caramba. Não, mas vamos lá. Mas Lata Exagero, velha foi exagero. pesado. 44 Exagero. aninhos tá na- Não dá bola pra Cara, isso. pô, tô com 44 anos. E nunca fez nada, né? E Nunca. nunca fiz nada. Nunca fiz nada. eu tô com 50. E já fez basquete. Mentira. Nem 40 tem essa praga aí. 37. Mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar em se sentir melhor, se Sim. sentir bem, né? E de repente daqui a um tempo tu já mude essa tua visão aí. Mas tu sabe assim, ó, o que eu vou dizer referente a essa questão? Por que hoje eu tenho essa ideia, né? Vamos colocar assim. Hoje eu tenho essa ideia de não vir a fazer.
Baseado naquilo que tu vê. Baseado... na Não. É uma Preconceituoso opção. mesmo? Não, preconceito algum. É mais uma opção. Mesmo porque eu, particularmente, eu me sinto muito melhor hoje com 44 anos do que eu já... Me sinto... Eu já tô me vendo aqui, gente. O que eu preciso? Eu tô muito vermelho, Deixa cara. eu terminar de falar, o porco fumo. Eu acho que é as câmeras. As tuas rugas estão muito marcadinhas já ali, tu viu? Ó, isso aí já tá passando da fase de fazer Essa aqui, toxina né, já. doutora? Olha só. Puta merda, Tá cara. vendo? Não, mas isso tu tá vendo agora, a gente vê sempre. 4 né? palmos de testa, doutora. Olha só. 4 palmos, 4 dedos. Vai produto aí, Praticar, hein? né? Vai produto aí, Aqui. hein? Pô, Viu? Não, brincadeira. não deixa Não. mais triste. Mas assim, ó, eu realmente eu me sinto melhor hoje do que eu era antes dos 30, por exemplo. Menina da mamãe. Então, talvez por isso eu tenha essa visão Porque de tu se de sente querer... bem. Tu Exato, se olha porque eu e me se sinto sente bem, É exato. aquilo que eu falei. Se pra ti tá tudo bem, ok. Claro, eu vejo imperfeições, eu gostaria de mudar alguns aspectos, mas, cara, eu tenho medo de não me enxergar. Entende? Que é o medo da maioria das pessoas. que é da maioria das pessoas. maioria, com certeza. É. Por isso que é importante tu conhecer o trabalho da pessoa que tu vai escolher para cuidar de ti e entender que isso não vai ser possível, que ela não vai te deixar alguém que tu não é, sabe? Então, confiança é tudo. Eu acho que é mais ou menos por aí. De tu se conectar com aquele profissional e entender, depois de uma conversa, claro, que ele não vai te descaracterizar, né? E eu acho que o grande problema da harmonização é a falta de senso estético. Talvez gera uma influência do que aparece na mídia, na rede social, etc. e Falta tal. de senso. E causa uma influência para o meu pensamento. Com certeza Aí influencia. sim, Com mas certeza não que isso influencia. seja um preconceito à ação. Porque eu realmente vejo pessoas que melhoram muito. Perfeito. Né? Vamos trazer o próprio Alok, fez uma harmonização facial, né? E ficou super bem, ficou super natural. Né? Exatamente. Eu acho que é muito da quantidade de produto e da técnica que o profissional usa, né? Exato. Eu acho que isso tem total ligação com o resultado positivo que a gente vai ter. Então, é importante fazer aquilo que tu comentou antes, né? Ter esse acompanhamento. Exatamente. E menos é mais, sempre. A gente sempre vai Sim. iniciar com pouco produto e tudo de acordo com realmente com a expectativa daquele paciente, né? Tem paciente que vai chegar lá e vai dizer, eu quero uma boca enorme, meu sonho da vida é ter uma boca enorme. É diferente daquele paciente que vai chegar lá e vai dizer, eu só quero melhorar um pouquinho, eu só quero hidratar, eu quero um leve volume, eu não quero que os outros percebam. Então, assim, eu vejo também que outro grande problema é o profissional não entender o que o paciente busca. Exatamente. Que eu tava aqui. Então, essa conversa Pensando. que antecede o planejamento e o próprio procedimento, porque injetar é fácil, gente. Injetar, eu ensino para as minhas alunas, elas já saem de lá fazendo. Agora, o olhar para aquele paciente, o Exato. entender o que é Aí eu acho que falta um pouco de senso também por parte do de profissional. senso. E também E profissionalismo, né? Porque, E também eu vou fazer para ganhar conhecimento dinheiro. Não, vou e fazer também a pra- prática, né? Porque ninguém nasce sabendo. Então, quando a gente está começando, óbvio que a gente não sabe avaliar direito uma pele. Depois, com o tempo de trabalho, sim, óbvio que hoje eu olho para o meu paciente, eu já sei o que tem que ser feito. Né? É diferente das minhas alunas que estão começando, que tem aquele medo de planejar, do que eu preciso fazer, de quanto produto eu vou ter que utilizar. Então, claro, é um processo. Né? Hoje a E gente... tem mulheres também que às vezes querem só mais alinhar o. Exatamente. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou, não quero volume, eu só quero melhorar o meu contorno. Legal. Isso. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que escutar e tem que realmente fazer aquilo que o paciente pede. Não é o nosso gosto. Não é assim. Porque senão a gente não vai atingir aquela expectativa dele, o paciente vai sair frustrado, ele não vai voltar, e muitas vezes ele não vai falar que não gostou, ele vai em outro profissional, vai querer Exato. remover, né? E vai falar E mal vai do falar teu mal do teu procedimento. procedimento, do teu trabalho. É, Então, e eu já tenho esse feeling de entender se o paciente gostou ou não. Né? E não gostou, ok, ninguém é obrigado a gostar. Claro, Enfim, a gente sempre claro. fala, tem como remover na hora. Isso aí é o de menos, enfim. Mas eu acho que é isso, é entender aquilo que o paciente quer e atingir a expectativa dele. Se tu conseguiu atingir isso ou mais ainda,
tu ganhou o paciente. Tá, Ele precisa do paciente sempre. E quanto à sensibilidade, por exemplo... Dor? Não. A sensibilidade pós... Pós-procedimento? Isso. Dói nos primeiros momentos Fica e outra. inchado. A Com sensibilidade. relação ao lábio, isso vamos falar, porque lábio. depende de várias áreas, cada o área. Pode separar. Pode separar. Ao lábio, sim, vai ficar um pouquinho... Vai ficar inchado e depende, o paciente incha muito. Dói. E depende, o paciente incha pouco ou não incha nada, né? O que vai depender é o organismo de cada paciente, como ele vai reagir àquele produto. No momento, não dói. Depois fica sensível. Fica uma sensibilidade de uns 3, 4 dias. A gente sente que o produto está ali e fica um pouquinho sensível ao colocar a mão. Não é uma dor latejante, nem nada disso. Se tiver dor latejante, é uma intercorrência. Aí a gente tem que ficar ligado com relação a isso, tá? O hematoma pode acontecer, pode ficar roxinho alguns dias, isso pode acontecer. Quando a gente trabalha com qualquer coisa que seja com injetável, agulha ou com cânula, a gente pode acontecer de pegar algum vasinho e ficar roxinho. Mas doutora, o meu lábio, depois que eu fazer botox, ele vai... Preenchimento. Preenchimento, perdão. Ele vai ficar duro? Logo nos primeiros dias, tu sente ali, fica um pouquinho mais durinho. Tem um cimentinho aqui dentro? Não? Nos primeiros dias. Depois de uma semana, 15, 20 dias, é como se fizesse parte de ti. O ácido hialurônico, ele acomoda na região que a gente coloca. Então, é como se não tivesse preenchimento ali. Então, a gente sente que fica um pouquinho, claro, não tão macio quanto um lábio sem preenchimento, mas nada que fique duro, assim, que a gente consiga sentir algo tão diferente. Por exemplo, assim, a minha sensibilidade no toque, por exemplo, eu sinto meu dedo. Permanece a mesma. A mesma. Permanece não a mesma perde coisa. sensibilidade. Não perde. Tá bom, Não tranquilo. perde. Acho que vamos fazer. Não, preenchimento não. Lábio não, né? Mas a gente pode fazer outra coisa. Com certeza, doutora. Eu Vou vender meu medo Celta. de ficar com a boca igual a minha avó. Minha avó não tinha lábio. É? Tu conheceu, né? Tu conheceu? Eu conheci a tua A avó. nona. A nona. Tu sabe que interessante, a Renata estudou com uma prima minha. Sim, a Aline, um beijo. Beijo. A Carol, não foi a Carol? Não, a Carol é irmã da Aline. Da Aline, isso. Tu estudou com a Aline. Eu sei com a Aline. Olha aí, mamãe agora. Virou mamãe, Aline, um beijo. Beijo. Te amo, guria. E linda filhota também. Linda filhota. Acho que é isso, né? Exatamente, JP. cara. Eu acho que foi... Até porque o estômago tá roncando, a gente tem umas pizzas da Dom Apio. Eu vim só para comer a pizza. Normalmente a gente faz uma pausa, mas como o papo fluiu, para não cortar e não perder o embalo da conversa, então a gente resolveu deixar para alimentação depois. Passa de novo, por gentileza, o teu contato, o Instagram. O Instagram, que eu acho que é mais fácil de todo mundo vai aparecer ver, vai aparecer ali, tudo. aqui, meu Instagram é aberto, então tá todos os meus procedimentos ali, tudo que a gente faz, tudo que eu venho construindo ao longo desses 9 anos da minha carreira. E tem o linkzinho ali, que é doutora.Renata Mariani. Só clicar no link, vai ser direcionado direto para o WhatsApp da clínica. E aí a minha equipe responde vocês. A Deise, né? A Deise, querida, com quem eu conversei. Deise, um beijo, tá? Um beijo pra Deise. ti. Meu braço direito, meu braço esquerdo hoje na clínica é a Deise. Olha aí. Viu? O dia que ela não for mais o teu esquerdo, se ela quiser me emprestar, enfim, detalhes. Cara do céu. Segue a gente no @PodeChegarRS. Ativa o sininho aqui no YouTube também. Ativa o sininho, te inscreve, é muito importante. Tá a fim de fazer alguma pergunta, tá a fim de dizer, seria legal os guris estarem entrevistando alguém que fala sobre isso? Coloca aqui embaixo, vai ser um prazer buscar aí, né, a tua ideia. E também, @Gustavo Prebianca. @Juliano Rádio. E é um prazer imenso te ter aqui em nossa companhia. Renata, Obrigado, um prazer Renato. Gigantesco. Obrigado Eu que mesmo. agradeço. Foi muito bom. Desmistificou de Desmistificou, verdade. eu Foi acho. muito bom, cara. Que Muito legal. proveitoso. Que bom que vocês cara. gostaram. Eu fiquei super feliz pelo Muito convite, proveitoso. Gustavo. É um Imagina. prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho e poder desmistificar um pouquinho essa harmonização aí, que todo mundo tem tanto medo. E quem sabe tu conseguiu alguns clientes Olha que estão nos ali. assistindo. É o seguinte, e nós vamos conversar daqui a pouco. Agora né? a gente vai conversar. Tá bom? durante a pizza. É. Dom Apio Pizzaria e 5 filmes Ariane Tomazoni Fotos. Tchau, Beijo gente. pra vocês. Brigadão. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau.